Pegue o seu celular ou acesse o seu computador, pois começa agora Café com Pesquisa, com Suzy Cordeiro, segunda temporada. Olá, você está no Café com Pesquisa, com Suzy Cordeiro. Essa é a nossa segunda temporada e vem aí com convidados de muitos conhecimentos que vão inspirar na sua hora do café. Esse episódio e o próximo estão dentro do bloco das ciências, da matemática e biológicas. E nos episódios anteriores vocês viram que dentro das ciências humanas existem algumas pesquisas que investigam sobre problemas da matemática, envolvendo a aprendizagem da matemática e também como superá-las. E nas ciências exatas também há. Existe uma infinidade de trabalhos também que vão nos mostrar como observar o mundo pelo olhar da matemática. Você já ouviu falar, por exemplo, em modelagem matemática? É sobre isso que vamos falar aqui no Café com Pesquisa. O tema de hoje é a modelagem matemática no estágio pedagógico. E como você já sabe, os nossos bate-papos são com base em estudos científicos. Aqui não tem conversa para o senso comum. Dessa forma, o nosso encontro é com o professor e pesquisador Wellington Pivetta Oliveira. Doutor em Educação para a Ciência e o Ensino da Matemática, ele atua na rede privada do ensino superior e nos contará sobre a sua pesquisa de doutorado que envolve a modelagem matemática. Seja bem-vindo, professor Wellington Oliveira. Olá, sou o professor Wellington Oliveira e convido vocês a refletirem comigo sobre a modelagem matemática no contexto da formação inicial de professores. Para falarmos sobre a minha pesquisa, eu penso que primeiro seja importante explorarmos sobre o que é modelagem matemática. De modo geral, a modelagem matemática, na educação matemática, ela pode ser compreendida como o estudo de uma situação com matemática. Como a professora Suzy disse, um modo de compreendermos o mundo com óculos da matemática. Segundo alguns autores, como o professor Jonei Barbosa, da Universidade Federal da Bahia, a modelagem matemática pode ser compreendida como um ambiente de aprendizagem que envolve a problematização e a investigação de um tema não essencialmente matemático. Esse movimento vai gerar uma representação que estará calcada por processos, noções e conceitos matemáticos. Isso é, nós vamos utilizar a matemática para representar essa situação, e é nesse processo que nós destacamos que se aprende matemática, que se aprende sobre outras coisas que estão relacionadas a esse fenômeno. Só para ilustrar, tem uma atividade relatada na literatura que envolve o estudo da relação entre o tamanho do pé e o número do calçado com alunos do 4º ano do ensino fundamental. Na aula de arte, no estudo da pintura Abaporu, de Tarsila do Amaral, os alunos eles observaram o tamanho do pé naquela obra. E eles ficaram impressionados com o tamanho do pé e a professora pegou essa observação e explorou a necessidade de, historicamente, se padronizar as medidas. Foi aí que ela propôs uma atividade de modelagem, levando-os a compreenderem que bastava dividir o tamanho do pé em centímetros por um número 0,666. Mas para isso, eles desenharam os pés, eles utilizaram grãos de feijão e, vendo que não deu muito certo, acabaram por utilizar grãos de arroz e chegaram a essas conclusões. Então, veja só, por meio desse breve relato, nós vemos que esse modo de ensinar e aprender matemática é um pouco diferente daquela prática da qual nós estamos habituados sobre ensinar e aprender matemática. E foi considerando esse protagonismo do estudante, saindo de relações mais verticais entre professores e alunos, que é favorecido por práticas como essas, de modelagem matemática, que me despertou o interesse e eu passei a investigá-la. Então, ainda na graduação, eu tive contato com a modelagem matemática e depois, como professor na educação básica, eu tive a oportunidade de colocar em prática aqueles conhecimentos que eu havia vivenciado na formação inicial. Algumas perguntas me levaram a cursar pós-graduação, quando eu me deparei com alguns trabalhos, alguns relatos, pesquisas,
que, de certa forma, me forneciam informações acerca de algumas perguntas que eu tinha quando eu estava desenvolvendo minhas práticas em sala de aula. Perguntas do tipo, como que eu posso fazer um processo de mediação? Como que eu devo reagir às resistências dos alunos? Porque a gente sabe que muitas vezes os alunos não estão habituados a uma certa resistência. Como lidar com o tempo de idade, entre outras perguntas. Quando eu ingressei no mestrado em educação, eu me tornei professor no ensino superior. E atuando com a disciplina de estágio, na condição de formadores de professores, como abordar e o que abordar sobre modelagem matemática me incentivou a pesquisar sobre a presença da modelagem matemática nos cursos de licenciatura de matemática. Com a realização da minha pesquisa, entre várias coisas que me chamaram a atenção, uma delas foi que a modelagem ela se fazia presente nos cursos de licenciatura, tanto como uma disciplina específica, como ela também se apresentava de outros modos. E, por exemplo, a inserção da modelagem no âmbito das disciplinas de estágio curricular supervisionado. Bom, conforme a professora Selma Garrido Pimenta, Maria Socorro Lima afirmam, ao longo dos anos, parece que nós temos cultivado ou parece que surgiu uma visão míope acerca do estágio, como a de que o estágio ele se configura como a parte prática dos cursos, sustentada aí por uma imitação de modelos ou muitas vezes por uma instrumentalização técnica sobre o que fazer na sala de aula. E aí eu pensei que essa visão sobre o estágio, será que ela interfere ou não na compreensão sobre modelagem quando a modelagem é abordada no estágio? Aliás, uma das coisas que a literatura mostrava para nós era essa necessidade de vivências com modelagem na educação básica para essa formação. Então foi aí que surgiu a indagação sobre a formação em modelagem da perspectiva do estágio. Para eu saber sobre essa formação, eu preciso conhecer os modos pelos quais a modelagem se insere no estágio. A minha pesquisa de doutorado, ela seria guiada pela seguinte pergunta: o que é isto? A modelagem matemática no estágio pedagógico? Eu entrevistei professores de estágio da matemática em que nos planos de ensino aparecia a modelagem matemática. E também trabalhei com estudantes da matemática uma parte do estágio com modelagem matemática. No que se refere a essas experiências de estágio, eu tive como objetivo que os estudantes refletissem sobre modelagem na prática e durante a prática do estágio, justamente para que eles pudessem estabelecer um alinhamento teórico aí sobre modelagem. E por que isso? Justamente para corromper com a visão de estágio que é destacada por Pimenta e Lima, de haver uma desvalorização da atividade intelectual dos futuros professores, quando a gente reduz o estágio à observação de práticas e à imitação de modelos, envolvermos uma análise crítica. Nós queríamos que os alunos analisassem as práticas e refletissem sobre essas práticas, antes, durante e depois, de modo a contribuir não para uma compreensão dicotômica de teoria e prática, reforçando a ideia de que esse momento do estágio se destinava apenas para aprender ao como fazer, ao treinamento, mas que esse momento fosse uma oportunidade para que eles tomassem a prática com modelagem como um objeto de estudo e de reflexão sobre aquela prática, sobre modelagem e sobre outros aspectos que dimensionavam aquelas experiências. Então, após analisar os depoimentos dos professores, as falas pronunciadas pelos alunos durante as vivências formativas no estágio, foi possível estabelecermos algumas compreensões a respeito da modelagem no estágio. Uma delas é que a modelagem não parece ocorrer de modo tão natural assim no estágio. Isso porque, na licenciatura, parece haver um núcleo de formação docente e essa modelagem parece muitas vezes não fazer parte desse núcleo. E talvez justamente por conta de ainda concebermos uma formação fragmentada nas disciplinas, nas caixinhas. E aí, quando ela ocorre no estágio, a presença da modelagem lá nessa disciplina parece ser reforçada quando a gente tem um professor que é pesquisador de modelagem no âmbito da universidade, naquele contexto. Aí parece que há um incentivo em realizar o estágio com modelagem matemática. Nós identificamos que ocorre uma mudança tanto de concepções dos alunos, de posturas e de atitudes daqueles que se engajam com modelagem no estágio, a ponto de que esse movimento, essas vivências, se tornam uma oportunidade para eles ressignificarem o trabalho do professor.
E eu digo isso porque os estagiários, eles estabeleceram compreensões didáticas sobre como atuar com modelagem no sentido dos encaminhamentos, estabeleceram compreensões matemáticas sobre como modelar os fenômenos, utilizando o saber, conhecimento matemático, por exemplo, quais variáveis são mais importantes para olhar, estudar aquele fenômeno matematicamente, mas também compreensões pedagógicas que fazem referência à intencionalidade das práticas, por exemplo, do porquê se utilizar práticas com modelagem. E aí a pesquisa também nos mostrou que a modelagem no estágio parece favorecer um desenvolvimento de uma formação diferente daquela que geralmente acontece. Houve alguns indícios de aprendizagem sobre a prática com modelagem e também a elaboração de alguns saberes sobre modos como operar com modelagem. Isso porque os alunos precisaram pensar nas propostas, nas situações problemas mais abertas, como fazer isso na sala de aula, seja por meio de vídeos, por meio de pesquisas, de reportagens, como que eles iriam fornecer os dados para a resolução dos problemas, onde esses dados poderiam ser coletados, como que eles avaliariam o desempenho dos estudantes, a negociação de significados que ocorreria naquela prática, enfim. Então, essas aprendizagens, elas estiveram relacionadas tanto às compreensões sobre práticas com modelagem, como a própria modelagem num sentido mais epistemológico. Quando a gente retoma essa pergunta, o que é isso, a modelagem no estágio pedagógico, nós compreendemos que ela se mostra como uma possibilidade de empreender uma formação que rompe com as agruras moldadas pela licenciatura. Ao mesmo tempo em que ela proporciona algumas mudanças em alguns aspectos que parecem ser essenciais sobre os modos pelos quais se concebe, desenvolve e avalia o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Então, nesse sentido, a gente destaca que a modelagem no estágio não é apenas o encontro entre o saber e o fazer modelagem, mas é um momento de e para a formação dos professores que anseiam por mudanças pautadas na constituição de ambientes com uma prática de educar matematicamente. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: nós vimos que a modelagem é uma tendência em educação matemática que tem conquistado vários espaços, principalmente nos currículos, configurando-se como outro modo de ensinar e aprender matemática. Que aproximações você acredita que existe ou que as práticas pedagógicas de ensino de matemática desenvolvidas por professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental têm da modelagem matemática? E quem nunca se perguntou, mas onde eu vou usar esse conteúdo no meu dia a dia? Como eu vou aplicá-lo na prática? São questões muito comuns que nós nos fazemos e que com certeza os nossos alunos também nos farão enquanto professores. Então nós precisamos estar preparados para assegurar que essa formação inclua situações matemáticas que gerem soluções que professores e alunos explorarão. E é com essa provocação do professor Wellington Oliveira que finalizamos esse episódio do Café com Pesquisa. Deixamos aqui uma sugestão para as suas pesquisas. Que aproximações têm as práticas pedagógicas de ensino de matemática desenvolvidas por professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental da modelagem matemática? Vale fazer a leitura da obra citada, do professor Jonei Cerqueira Barbosa, cujo título de um de seus artigos é O que é, por quê e como fazer modelagem. Até a próxima!